Nós não estamos participando de todo o processo que ocorre no Brasil, ele não é um processo que começa e morre no Brasil. Ele é um processo que começa no Brasil, mas ele tem toda uma extensão internacional. Ele tem impactos na sobrevida, na capacidade de sobrevida do Império Norte-Americano. Analisar a política industrial chinesa, a política industrial norte-americana, principalmente agora com o Trump, né? É interesse deles que você tenha uma competidora nesse tamanho? Ou é muito mais interessante absorver uma concorrente desse tamanho? Então, muito provavelmente, se a Braskem for vendida realmente, ela não vai ser vendida para o capital brasileiro. Não, até porque você não tem ninguém no Brasil que tenha bala na agulha para comprar uma empresa do tamanho da Braskem. Então, nós vamos estar desnacionalizando, muito provavelmente, como a gente já está começando a ver com a Embraer, com o processo na Embraer, não é interesse do Império, não é interesse dos Estados Unidos que exista uma empresa como a Braskem dentro do Brasil. Não é o interesse deles. Se você for consequente com a política do Trump, por exemplo, emprego para os americanos, é muito mais interessante que essa empresa seja simplesmente extinta e se transfira isso para os Estados Unidos. Vamos produzir lá, vamos gerar emprego nos Estados Unidos. Ou vamos pegar, como estão fazendo na Embraer, vamos pegar o pool de cérebros que a gente tem aqui e transferimos para lá. Então, é mais um processo desse que a gente vem sempre, a gente denuncia, acho que quase que diariamente no Duplo Expresso, o processo de desindustrialização no Brasil. Processo de desindustrialização no Brasil, o processo que está nos transformando novamente, o Brasil está a caminho de virar o que era no Brasil colônia, né? Que é um mero exportador de commodities agrícolas e commodities minerais. O Brasil vai se retornar a isso. Não é de interesse do imperialismo, não é interesse dos Estados Unidos, não é interesse da França, não é interesse da Inglaterra, não é interesse da Alemanha, não é interesse de nenhum dos grandes países imperialistas que um país como o Brasil possua um campeão nacional como a Braskem. Não é de interesse deles. Por quê? É uma empresa que tem uma grande penetração no mercado, tem uma gigantesca penetração no mercado. São 29 unidades que a Braskem tem, tá? 29 no Brasil, 6 nos Estados Unidos, 2 na Alemanha e 4 no México. É uma das maiores produtoras globais de polímero que nós estamos falando aqui. A sexta maior empresa do mercado. Ela mexe no conjunto das empresas. Ela não mexe no local nosso apenas. Ela altera a distribuição de mercado no mundo. Nesse momento que os Estados Unidos está competindo com a China pelo domínio da economia global. Então o jogo não é aqui na casa. 3 exemplos, então, estamos pegando já a Embraer, não, aliás 4, né? Podemos botar a Petrobras em alguma medida, né? Todos os ativos que eles estão vendendo, incluindo aí o pré-sal, a gente pode pegar a Braskem agora e esse exemplo francês da Alstom, mas há de haver outros, né? A gente aqui não sabe, mas isso aí deve ter muita coisa já, e a gente viu que, por exemplo, na França, o pessoal já está se ligando, os capitalistas franceses já perceberam que não tem a amizade transatlântica. Quando a coisa pega, eles pensam neles, lá do outro lado, lá nos Estados Unidos. Então, eles estão vendo que eles estão vindo para cima de todo mundo para poder se manter, concentrar, né, a riqueza nos Estados Unidos para poder aguentar o máximo tempo possível de enfrentamento contra os emergentes. Então, os próprios capitalistas franceses, dado esse exemplo da Alstom, estão se ligando. No Brasil, infelizmente, aquilo que a gente é obrigado a chamar de elite é uma contradição em termos, porque aquilo de elite não tem nada, né? É uma oligarquia formada por novos ricos de pai para filho, não tem uma aristocracia. Esse pessoal sequer percebeu que o primeiro alvo do golpe não era o trabalhador brasileiro, isso veio como bônus. O primeiro alvo do golpe no Brasil era a burguesia brasileira, né? Eles não perceberam, quer dizer,
Vocês perceberam, desistiram também, jogaram a toalha, eu vou agora ser rentista, me associar ao capital transnacional, à finança, enfim, pode ser também. Mas esse pessoal, a primeira vítima era a burguesia, colateralmente veio essa coisa, de acabar com os direitos e tal, mas a primeira vítima era o capital nacional, e, logicamente, também vendo as riquezas do Estado brasileiro. E aí, por último, essa questão de degradação mesmo. E, aliás, se você olhar que terrível, o caos, um dos argumentos para cooptar essa burguesia brasileira, que não percebeu que ela era o alvo principal prioritário do golpe, era justamente o ataque ao trabalhador brasileiro. Então, falar, não, com golpe você vai poder escravizar esse cara aí que trabalha para vocês e tal, vamos acabar com os direitos, as garantias, acabar com as prestações do Estado, né, serviço público, educação, saúde, então você também não vai pagar imposto, mas eles sequer vão usufruir dessa terra de ninguém, porque o capital está sendo capturado pelo pessoal de fora, Carlos Soberano. A gente vê que os setores da burguesia nacional que aderiram a esse processo do golpe, que não foram vítimas desse processo do golpe, são justamente as empresas que menos agregam. São os setores comerciais. A gente viu aquele cara da Riachuelo. Teve mais um aí, o Caos, que também é de baixíssimo valor agregado, mas que também foi desnacionalizado, que é a própria JBS, a holding americana. A JBS era a principal exportadora de proteína animal do mundo, é a principal exportadora de proteína animal, vendedora de proteína animal no mundo, né? Encalacrar os irmãos Batista foi fundamental para o processo de transferência da JBS para deixar de ser uma empresa brasileira. A JBS hoje em dia é uma empresa norte-americana. Então, dentro desse processo da armadilha da fome, que o Piero sempre fala, ou seja, os Estados Unidos alavancar com a questão do fornecimento de comida para a China, a JBS é uma parte principal nessa equação. Sim, é muito importante. A gente sabe que as empresas norte-americanas e as empresas australianas, que são concorrentes diretos do Brasil no mercado de proteína animal, estavam ficando para trás, né? Mas a JBS, ela já não era mais só brasileira. A controladora, ela tinha uma grande subsidiária nos Estados Unidos, ela tinha subsidiária na Austrália, ela saiu comprando com o dinheiro do BNDES o mundo inteiro. E eu já falei da barbeiragem, um absurdo, assim, né? A gente fala do pessoal qualificado do BNDES, mas foi um absurdo esse pessoal dar a grana para a JBS fazer a sua reestruturação societária e sair comprando no mundo inteiro. Comprou aqui na Europa, os concorrentes da Irlanda, que era um pessoal que fechava o mercado europeu para eles resolveram o seguinte, vamos comprar. Aí eles param de reclamar. Compraram o pessoal da Irlanda, compraram nos Estados Unidos, compraram na Austrália, e aí o BNDES vai e não coloca uma golden share, alguma coisa impedindo que a controladora se desnacionalizasse. Uma barbeiragem incrível. Eu já conversei, o pessoal tenta defender. Mas não tinha como saber. Não sei se é barbeiragem, Rômulo. Pois é. E eu acho muito difícil os técnicos do BNDES, com o nível de qualificação que eles têm, eles esquecerem de deixar uma proteção ao governo brasileiro. É inacreditável. Quem fez a reestruturação e botou a holding nos Estados Unidos foi o Meirelles, né, que estava no governo, era presidente do Banco Central quando tudo isso aí foi feito, né? Então, certamente, essa articulação política que a gente veio a conhecer lá que o clã Batista fazia, né, com as malas de dinheiro, certamente pode ter também incentivado em alguma medida isso daí. Nunca saberemos, né, realmente. Mas se foi um erro, é um erro imperdoável. Imperdoável. Você dá o dinheiro para os caras se tornarem um campeão mundial, não mais campeão apenas nacional, e deixar de nacionalizar a holding, colocar sob a jurisdição americana, e o próprio indivíduo vai morar lá em Nova York em cobertura, se colocando também na pessoa física sob a jurisdição americana. Mas a gente viu, houve algum ataque de lawfare, né? A Lava Jato chegou em alguma medida, ou enfim, os mesmos atores da Lava Jato, né? A PGR, irem para cima da JBS, ninguém ouve mais. Você ouve falar de alguma coisa de JBS, vai ser preso, a corrupção que pagou e tal? Simplesmente. Onde foi parar a coisa? Fecharam lá o acordo, o sujeito, né, ficou com a holding nos Estados Unidos, morando com a esposa lá em Nova York, acabou o problema. O problema do americano é ter o controle. A partir do momento que eles têm o controle, está resolvido o caos.